O bizarro curso elemental do intelectualismo não prático, o monte das cabeças e o idioma do país astral. Sendo o plano astral um mundo, cada mundo tem seu código de conduta. Não podemos comparar a linguagem linear com a linguagem ultra universal. Então, evidentemente, quando você se desloca de um país a outro, você verá áreas diferentes e idiomas diferentes. Cada mundo, como cada país, possui seu código alfabético. No plano astral, por exemplo, por ser um mundo totalmente inverso, forma dessa aparência física, a forma de expressão e a apresentação, né, literária, por escrita ou vocalizada, ela pode se apresentar bem distinta da forma que a gente usa aqui, nessa realidade, dita como física. Física porque é natural. Possui 4 graduações físicas, o universo, que a gente chama de quaternário. E cada uma tem a sua linguagem própria. Por exemplo, no plano astral, que é quarta dimensão, 2 graduações em frequência acima do físico, você pode pegar palavras como Jesus, Deus, ou seu nome, e lá ser apresentado ao contrário de como é apresentado aqui. Jesus pode ser apresentado como Suzej, Deus como Suede. E eu vou pegar meu nome como exemplo. Meu nome, Alex, pode se apresentar como Shella. E eu pensar assim: me disseram que eu sou um mestre no plano astral. Porque Shella, no Hindustão, é o mesmo que mestre, aquele que se sacrifica. Mas é apenas meu nome, né, o código elemental que me deram, isso terceirizado aqui no nascimento físico, para encapsular uma agenda, um projeto. Então vamos falar de coisas que é passadas para nós como normal, como saudável, que na verdade foge muito abrangentemente da questão de salutar, que é a questão do intelectualismo, né? É uma espécie de endeusamento da razão. E Intel seria Deus dentro, né? E ismo, todo o ismo, você sabe que é o problema humano. Então, você no microcosmos não tem ainda como você achar que está pronto como um macrocosmo. E Intel, Deus dentro, está ligado ao todo e não apenas uma partícula, né? Que a gente chama de particular, personalidade. Então, o que acontece? O plano astral, como ele é forma das ideias, após as ideias ser paridas, vai descendo em graduação, chega no astral, ali está a força elemental alta, ligada a Kundalini, a mãe, ligada à luz astral, ao fogo, à luz. O faça-se a luz começou a partir do terceiro dia da criação. Antes não sabíamos o que tinha. E as escrituras são bem claras quando dizem faça-se a luz, porque a luz não era ainda feita. Então essa tinta, esse pincel ígneo chamado Kundalini, a serpente, ela pode se transfigurar em vários aspectos, né? Ela é o pincel que pinta a ideia quando ela chega no mundo das emoções, no mundo ígneo, campo de visão, para dar vamos dizer, um aspecto logístico naquela ideia que estava dispersa. Ela começa a se afunilar. E se afunila muito mais, né, ao máximo quando chega no cérebro físico. Mas o corpo astral ele tem também um cérebro, uma forma de um cérebro etérico que dá forma para um cérebro físico. Então Kundalini, ela trabalha com lógica.
Por exemplo, se você usa muito uma parte de si, por exemplo, o intelectualismo está ligado à razão, à mentalidade, né? Aquela minúcia de acertar em letras e articulações verbais. Isso infla uma parte do corpo astral, porque ele é ideoplástico, ele é elástico, exatamente onde configura a questão da razão desacerbada. Então veja, aqui a sua cabeça não vai crescer por ser muito inteligente. No plano astral, sim. Então, o plano astral desmascara qualquer coisa que você tem oculto. O índio mesmo pensava que o branco, quando viesse, né, ele desconfiava intuitivamente, talvez até inconscientemente, mas ele tinha um resquício, um eco do que seria. Que o homem branco ou outro tipo de espécie que existisse do outro lado do mar, ao lhe visitar, ele teria só essa parte do tronco, né, a parte visceral, junto com a caixa torácica. E onde seria o peito, seria os olhos, o umbigo seria a boca, algo bizarro, sem cabeça. Mas isso é uma visão indígena. E faz sentido porque o indígena ele é muito seguro, ele conhece as leis da natureza, ele sabe que um ser muito emocional ele pode perder partes no astral. E o índio ele tem um contato muito direto com o astral. O astral ele mostra coisas que para você é bizarra, mas para o universo tem uma logística. Então, o que um médium projetivo vê ao se deparar com os absurdamente intelectivos, aqueles assim que devoram livros? Tem uns que devoram também escrituras sagradas, cartas, revelações e acham que estão, né, completos de alguma forma, um vazio existencial preenchido ao ler aquelas linhas. No plano astral vai mudar muita coisa, no plano físico nada, né? Você não vai virar um Grey. Vão olhar para você, né? Você não vai apresentar o que realmente está acontecendo em seu íntimo. Então tem uma parte, né? O astral ele é muito interessante que ele respeita as tônicas. Então ele tem uma parte, uma região subplano, por isso, né, viemos com os 49 subníveis do subconsciente que está ligado a esses 49 departamentos de cada plano. No caso do plano astral, nós vamos encontrar no astral mental. Astral mental, o que seria? Ele já é médio, né? Porque em todos os planos é como os táttivas, tem uma coisa dentro da outra. Tem um astral físico, astral etérico, no caso do astral, né? Astral, que já é cósmico, né? Ele já é ambiente. E um acima ainda que é o mental, não, o astral mental. Depois tem um astral causal, que registra todas as coisas, os atos ligados ao emocional, né? Porque ele gera atos no físico. Tanto é que você sente, você não vê, mas você sente o que está sentindo. E depois tudo que não foi raciocinado enquanto emoção, que daí vamos falar dessa parte aí do Monte das Cabeças. Depois tem a causa do astral, o Atman, tem aquele astral que já pode ser amor búdico. Tanto é que a gente sente a afeição, que é um desdobramento do búdico, que é outro plano ainda, né? Vamos pegar de cima para baixo, seria um segundo dia, né? Mas se pegar de baixo para cima, o terceiro dia, o segundo seria o etérico e o terceiro seria o astral. E o quarto, que é o que nós estamos vivendo, o quarto dia da criação mental, onde está o homem. É a coisa mais especializada, porque ele é a síntese. Sem o homem não há transformação. Então, temos que cuidar. O que é que nós vamos transformar para bem? Ou vamos transformar para o dito mal, que é só humano, que é um bloqueamento daquele projeto que veio para dar certo. Na verdade, a gente trabalhamos mais para atrapalhar do que para ajudar nesse aspecto. Então ali vai configurar, vai ter um campo, não necessariamente um lugar tenebroso,
Mas o que se vê ali é a bizarrice humana, porque quando o humano ele foi feito com a forma do homem cósmico. Quando ele vai perdendo ou ganhando, insuflando, vamos dizer, uma distorção em qualquer parte, o corpo astral ele configura, né? Por exemplo, a pessoa que aqui insufla seu eu inferior por demais, ele aparece como gigante no plano astral. Ele vai ter um nível para isso, para não se misturar formas, né? A Kundalini, ela é perspicaz na hora de configurar, que é isso que ela faz. É como a mãe física. Ela é muito boa em gerar, né, seres, e ela tem ambiente para isso. No caso, o útero da mãe cósmica é o astral, né, que é onde tomamos formas antropo, que até o mental somos um ovo energético. Então você vai ver essas cabeças, elas vão vir. E o seguinte, para você ter contato seguro com essas bizarrices humanas, distorção da forma, né, antropo, quando o ser humano ele ganha ou perde nuances, é de preferência que você esteja lúcido e faça parte do ambiente, não esteja nem com o seu corpo astral, mesmo estando no astral. Você tem que estar vendo como satélite de cima para ver se, com segurança. O satélite lá não é atingido jamais. Agora por terra você seria atingido pelo, vamos dizer, o suposto miliante, né? Então eles são muito revoltos, né? São cabeças. Aqui uma cena do filme, do primeiro capítulo, né? Do filme História Sem Fim. E foi só onde eu achei, porque isso não é uma coisa falada, não tem livros. Mas foi o único filme que abordou isso, né? Lá no reino da rainha, da menina, né? Do filme, a protagonista aparece, né? Entre várias formas essas cabeças. Algumas até com cornos, né? Que é um desacerbar dos dois nades, né? Ida e Pingala, as duas colunas. A gente pensa que é um chifre animal, não tem nada a ver. O próprio animal tem chifre, é esse desacerbar, que ele também tem os dutos, também tem um etéreo. Então alguns configuram assim, outros não. Por isso se mostra muita força, perdão, muita força, por exemplo, no touro, no cabrito, né? É uma força elemental, ígnea, que, né, saiu pela tangente. Então a gente vê esses seres, eles são muito fortes fisicamente. O elemental também é muito abrangente no plano deles. Só que o homem também pode regredir nesse aspecto, ele cresce a cabeça, mas não cresce o corpo junto. Se ele se valoriza por demais todo, ele tudo se agiganteia, né? São aqueles bizarros gigantes, né? Aconteceu isso com os lêmures. Os lêmures, quando ganharam mente, eles se viram como individualidade e se acharam por demais do que já eram. E cresceram muito mais. Foi vindo, foi configurando, nascendo novos seres agigantados, e alguns outros continuaram no nível, né, daquela configuração daquele projeto. Esses gigantes foram todos terminados, né? A natureza ela nivela, ela equilibra. É um fator equilibrante daquilo que está saindo na tangente. Só que essas cabeças, como o intelectual ele não é tão agressivo ao meio, ele simplesmente ele é vamos dizer, uma bomba que explodiu em si mesmo, né? Expandiu demais, mas expandiu o intelecto, ele não expandiu, não linkou com a espiritualidade. Então ele tem uma configuração X, né? Fica ali evidentemente onde ele usou mais. E esse plano ele tem um código, tá? Um código alfabético. Por exemplo, eu fui falar com uma mulher, né? Um ser sexo feminino, aparentava ser feminino, mas ali não há gênero, mas configurava como uma mulher, eu sabia que era ela e outro ser. Aí a gente conversando, eu perguntei: como se chama esse lugar? Ela diz: o nome disso aqui é Y.
Ipson. Aí eu perguntei, o que significa isso? É um lugar entre o belo e o denso. Então eu logo evidenciei que ali tem nomes para os lugares, como é que a gente chama nosso país amado de Brasil, né? Mais ao sul, Uruguai, Argentina, a Antártida, Estados Unidos da América, né? Europa, continentes, a gente tem nomenclaturas para isso, para dividir. E ali ela especificou um ser consciente que está ali como amparador, como guia, e deu um nome para isso. Incrível que nas lápides em inglês não, em latim a gente coloca repousos hípicos pasos. Eu me lembrei algo entre repouso e paz, né? Repousa entre paz, repouse em paz. Então achei muitíssimo interessante isso, que tem um próprio código alfabético, né? O que a gente vai chamar aqui de astral, lá para eles vão chamar de Ipcon. Então, fico maravilhado, né? Como pode? Aqui a gente tem uma linguagem, então a nossa linguagem possa que seja totalmente ao contrário, a gente acha que lá, nesses planos, é que é. Então, depois também que eu saio daquela completude ambiental, eu volto novamente para o veículo chamado astral, né? E aterrizo num lugar, um astral urbano muito parecido com aqui. E logo eu pergunto, eu vejo que está muito mais nítido que das outras vezes, né? Isso eu faço desde os 3 anos de idade, mas estava demais. É como se eu tivesse de frente a uma matéria física física, mas não era. Tudo aquilo era, né, holográfico, apesar que os seres ali tinham, né, tinham as suas, vamos dizer, as suas capitais cósmicas, se via que era cada um era uma consciência com aquele veículo. E eu fui me estudar sobre as manias, os vícios, tendências, né? E me aparece assim um ser tipo um réptil, um lagarto pequeno, ele vai se insuflando. Eu vejo que as pessoas a qual ele pertence vão fazendo certos atos que eu não vou falar aqui, e aquilo vai insuflando. E no insuflar, ele pega e consegue penetrar. Eu consegui ver o trânsito dele penetrar nas frestas atômicas do astral para cá, e ele desaparece, fica translúcido. Mas eu consigo ver algo do plano físico e eu vejo que aquele ser, ele nasce, né, de um ovo no plano físico. Então, quer dizer, a gente vai formando através das nossas manias, vícios e tendências seres que vêm para cá para quê? Por exemplo, para que serve um lagarto hoje? Né? Para comer ovos de galinha. E todo mundo tenta ceifar esses seres. A gente não entende por que a gente vai atrás, né, do morcego, do rato. E outra coisa, esses seres eles gostam de se esconder. É como falando, se tem o rato para roubar coisas da sua casa, ele se esconde em cantos, em lugares escuros. E essas tendências também seguem esse protocolo, né, para você nunca ver. Você nunca vai ver seus defeitos, por isso que quem tem vício, tem mania, tem uma tendência, uma forma de se expressar, né, muito intelectual ou muito arredio, ele não se vê, né, porque ele jamais vai ver, porque se ele visse, é como diz a gnose, ficaria 3 dias correndo de si mesmo sem parar. Então achei muito interessante isso, né? E tudo isso pode se reverter, só que a gente não enxerga. Como consertar a máquina no escuro, né? Você tem que enxergar. Então, paz reverencial a todos e vamos praticar.